Bem-vindos a esse tão esperado curso de Donuts e Churros Lucrativos. Para todo mundo que está aqui assistindo a gente, que lotaram os grupos, muito obrigada. Meu coração está cheio de amor com a notícia maravilhosa que eu vou trazer para vocês hoje. Obrigada pela presença de todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Daiana Caldeira, sou confeiteira há mais de 8 anos e durante um bom tempo fui responsável pela produção de sobremesas e donuts do Delivery Donuts do Davi. Sempre falo isso nos cursos, né, que vocês sabem. E aqui hoje a gente está com o curso de Donuts e a novidade que eu tenho para contar para vocês é que nada mais, nada menos do que o próprio Davi vai estar aqui com a gente hoje ensinando... Ai! Ensinando! Meu Deus! Foi muito amor! Ensinando os donuts. E a gente vai estar aqui hoje com vocês. Ele vai se apresentar, vai falar um pouquinho, porque muitos de vocês não conhecem. Algumas pessoas que me acompanham já sabem que ele faz alguns sorteios, aparece comigo aí em alguns vídeos no Instagram, nas redes sociais. Mas para quem não conhece, agora vai conhecer. E ele mesmo vai falar um pouquinho sobre ele e se apresentar. Vai lá? Oi, meu nome é Davi Leonardo, tenho 12 anos e ano passado, em 2020, eu participei e ganhei a terceira temporada do Junior Bake Off. Isso. Que é um programa do SBT. E desde pequenininho eu sempre gostei muito de cozinhar, sempre gostei muito de todo esse mundo da confeitaria. E aí eu comecei vendo minha mãe trabalhando, e aí eu comecei a fazer muito, eu não parei por aí. Começou fazendo bolo, né? Pedindo para fazer. Pedir um pouquinho de massinha, de pasta americana, quero um pouco de corante, me dá um pouquinho, e aí modelava daqui, modelava dali desde pequenininho. Até que ele pediu para fazer o primeiro bolo, né? Era, sujava muito, faz parte. Olha aqui como é que eu tô. Toda sujinha também. E aí assim começou. Isso. E aí um dia minha mãe estava dormindo, eu acordei ela e pedi para fazer um donut. Assim, um donut. Saíram 30 donuts. Fale mais alto para o pessoal te ouvir. Então, eu pedi pra ela pra fazer um donut e acabaram saindo tipo 30 donuts. E em casa só morava eu, meu irmão e ela. E aí tipo... E seu pai? E meu pai. E em casa só morava eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. E a gente não tinha condições de comer 30 donuts, porque era muita coisa. E aí o que aconteceu? Eu levei 20 donuts pro colégio. E eu voltei pra casa sem nenhum. Eu pedi a ela pra levar mais no outro dia. Então eu levei muitos no outro dia. E a gente tava sempre dobrando. Foi dobrando. 20, depois levou 40, levou 80. Quando viu, eu tava levando 180 donuts pra vender. A gente tava voltando pra casa sem nenhum. Eram os mini, né? Os mini donuts. Os menores. E um dia eu descobri que não podia vender no colégio. Eu também não tava conseguindo dar conta. Tava muito difícil pra mim. Porque a gente tinha 15 minutos de intervalo. E nesses 15 minutos eu tinha que vender 180 donuts. Porque era muita gente. Eu comecei vendendo só pro pessoal da minha sala, depois no meu colégio inteiro. Quando ele chegava, acho que o pessoal já chegava em cima. Trouxe donuts hoje? Nossa, com certeza. Isso demorou 2 semanas, né? Que depois disso a escola não tinha condição, né? Pela idade dele. E aí eu encerrei e falei, não vai dar pra você levar. Ele ficou super triste pedindo, e aí veio a ideia de colocar... Você que teve ideia, na época nem me passava pela minha cabeça, tipo, era um sonho, mas ainda não vinha na minha cabeça que realmente pudesse ser verdade, que realmente pudesse acontecer. Aí a gente colocou na plataforma, no iFood, no Rap, e começamos a fazer em casa. E no nosso próprio aplicativo também, né? Nosso aplicativo, Donuts do Davi também, que já tinha Donuts. E começamos a fazer em casa, né? Nossa cozinha era menor do que essa aqui, bem menor do que essa. E a gente morava no 11º andar. E aí eram mais de 30 pedidos por dia, subia e descia, subia e descia. E aquele elevador do prédio era muito devagar. Era um elevador tão devagarzinho aí, demorava pra subir, demorava pra descer. E nessa brincadeira, o Breninho, que é meu filho menor, fechava a caixa, eu produzia com o Davi. E meu pai descia pra entregar. Seu pai entregava. E a gente assim começamos em casa, com o que a gente tinha, com os utensílios que a gente tinha, na cozinha que a gente tinha.
E aí começou realmente um trabalho empreendedor em família ali, né? Que mesmo sendo confeiteira, ali a gente não tinha uma produção ainda assim todos os dias. Nessa época a gente já estava fazendo 150 a 200 donuts por dia, que já saíam ali, chegava às vezes a fechar mais cedo, porque não tinha condição mesmo de atender a quantidade. Era tipo assim, acabava que era muito donuts para fazer mais massa, mais donuts. A gente fazia aquela quantidade, quando acabava a gente encerrava mais cedo. Não. E aí o que acontece? Depois a gente saiu de lá, abrimos um espaço. Lá a gente já contava com 2 funcionárias, 2 ajudantes. E quando a gente abriu o espaço, contamos com mais uma pessoa, a Sam, super querida. Em casa tinha a Fran e a Rose também, que super querida, ajudava a gente. E no delivery a gente já estava começando a produzir 400 donuts grandes gourmet por dia. E virou um negócio. Davi de vez em quando ia lá dia de semana, final de semana queria estar lá sempre fazendo as coisas. Sim, eu sempre cozinhava, sempre comia um pouquinho. Ele já participava, já sabia toda a produção desde o início, porque foi ele que desenvolveu a receita, né? A gente adaptou muito a receita. Adaptou. Ele me ensinou a receita e aí eu fui, né, fazendo a parte das compras de empreender ao redor disso tudo. Mas a receita foi ele que desenvolveu, a principal do Donuts do Davi. Ele que fez, ele que testou, e depois a gente fez 20 sabores de donuts, que faz parte do nosso menu, de recheios, de decorações, que faz parte do nosso menu. E se transformou no Delivery Donuts do Davi, um sucesso, né? Muito conhecido em Fortaleza. Graças a Deus. E muitas pessoas pediam muito esse curso. Dai, quando é que você vai ensinar? Quando é que vai ensinar os segredos? Pediam muito, tipo, se ia ter aula, se ia ter curso. Muitas pediam até a receita. E, inclusive, foi uma das provas, né? Foi uma das provas do programa que eu ia Vital Azul. Era uma torre de donuts. Acho que foi no terceiro. Acho que foi depois do terceiro. Terceiro ou quarto episódio, ele ganhou a Avental Azul também. E aí ganhou. E essa brincadeira, a gente começou a produzir muitos donuts e fazer esse processo de venda dos donuts. E hoje, com muito carinho, a gente vai trazer isso juntos para vocês, né? Ensinando os segredinhos de como começar em casa com os utensílios que você tem. No início mesmo, a gente cortava com um cortador. Com copo. Com copo. E aí depois a gente foi comprando cortador, não tinha o tacho e como fritar. E esses segredinhos que a gente vai ensinar para vocês hoje aqui, tá? E sejam bem-vindos, estou super feliz de estar compartilhando esse momento com ele. Também. Tá? E a gente vai ensinar tudo pra vocês. Vamos lá agora pra nossa receita? Balança, boa. Show. Então é isso, galerinha. Agora a gente vai apresentar os utensílios para vocês. Balança é uma das mais importantes, aí esquecendo. Os utensílios para vocês, né? Lembrando que agora eu já prendi meu cabelo porque eu tô na cozinha, apesar de ser um curso, né? A gente tá aqui toda bonita para apresentar tudo para vocês, mas a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado, sendo que na produção do dia a dia a gente trabalhava como lá, no delivery. Touca, com luva. Com touca, com luva. A gente pegou um período de pandemia também na produção, máscara, o cabelo todo preso, calça, a nossa calça sempre, ó. Sapato fechado. Uma croczinha, dá pra ver a crocs? Cadê a crocs aqui, ó? Pra poder a gente se proteger, porque é um tecido também de segurança. Às vezes a gente toca no forno e tá com o pé ali, né? Sem o sapato apropriado e borrachado e toma um choque. Então, todos esses cuidados é bom a gente já começar dentro da nossa cozinha, no dia a dia, né? A gente lavando a geladeira, caiu algo, a gente tocou ali e toma um choque. Então, sempre um sapatinho fechado, emborrachado, uma calça mais encorpadinha também, cobrindo todo o corpo. A gente trabalha com fritura, eu sempre tive esse cuidado junto com o Davi, porque ele às vezes queria fritar e eu dizia, não, Davi, não pode, essa parte eu faço, e a faca não, mas aí eu fui deixando um pouquinho. Inclusive, foi por isso que eu levei aquela bronca no início. Qual foi? Quando você acordou, que eu tinha fritado, tinha feito Isso, eu acordei, ele tinha fritados todos os donuts sozinho, e ele fazia tudo, mas fritar e ligar o forno eu não deixava. E na época ele tinha o quê? 9 para 10. 9 para 10 anos. Aí eu dei uma bronca bem grande nele, que a parte da fritura eu fazia. E mesmo assim, depois a gente começou a ter esses cuidados em casa, o que, claro, é algo recomendado e, claro, não pode ficar sem quando você trabalha com isso, tá?
A gente vai apresentar aqui os utensílios, né? Claro que eu vou falar para vocês o que a gente usa, mas o que você pode usar também para começar e fazer. Pra substituir o que você não tem em casa. Para substituir, porque esse aqui é o rei da criatividade. Então, às vezes eu não tenho alguma coisa, ele já chega com a ideia e mãe, a gente vai fazer assim e traz várias ideias super criativas de produção de bolo, de cortadores pra gente. Então, utilizem a criatividade de vocês também, né? E o que vocês têm em casa. O que vocês têm em casa para realmente não deixar de fazer nada. Então vamos lá, quer falar dos utensílios? Tá tudo aqui. Pode ser. Começando. Vamos começar então com uma coisa que é meio que indispensável, que são os cortadores. Que a gente dá pra substituir pelo copo, a gente até deixou o copo aqui. Por exemplo, ó, o ideal é que seja um copo mais durinho. Vocês podem comprar esses kits também, assim, ó, que vem com vários tamanhos de cortador. Esses kits, eu gosto muito porque a gente tinha 3 tamanhos de donuts, né? Que é o mini, que é o que a gente fazia para eventos, que é o que Davi levava para a escola para vender. O tradicional, era esse aqui, e o mega, tradicional, e o mega, certo? E claro que tem os cortadores já específicos de donuts, que se vocês, né, quiserem comprar, que ele já vem com o cortador no meio. Eu tava percebendo aqui que esse copo aqui, ele tem, ó, dá certinho, essas 3 funções, ó. Maior. Esses 3 do meio. Eita. Esse aqui você corta mais aqui no meio, aqui. E esse aqui você corta bem em cima. Aí você tem os seus 3 tamanhos principais de cortador. Olha que interessante. Você pode ter o cortador de donuts, pode ter o kit com os cortezinhos que você vai utilizar. A gente vai fazer para vocês verem no curso. E ele vai ensinar também como no início, que eu não tinha o cortador, ele me veio com um copinho e aí cortou em tamanhos diferentes e a gente utilizou e a gente vai fazer isso aqui. E é bem útil. Hoje, tá? Pra você dizer assim, não tenho cortador, não vou fazer, não tem motivo para isso. Depois a gente tem o rolo, que também dá para substituir por um cano de PVC maior. Cano de PVC ou o próprio plástico filme, né? Porque eu abria com plástico filme. Aqui. Isso. Porque depois que você terminar de abrir, caso você não tenha o rolo, você só vai descartar um pedacinho do plástico filme e já tá com o plástico filme novinho. Então, se não tiver o rolo, dá para abrir também com o plástico filme. Se tiver um rolo, ótimo. Vamos lá. A espátula flexível, que não é tão necessária assim, dá para substituir sim por uma espátula normal. Eu gosto daquela maiorzinha também. Tem aquela maiorzinha que é o que a gente vai pegar o donuts na hora de fritar também. Qualquer espátulazinha que você tenha, dá para retirar ele. Dar um apoio. E levar para fritar. Isso. Aqui. Tem a balança, que é um item assim, indispensável. Indispensável para você ter uma receita certinha e não ficar com xícara e colher de sopa, apesar de que a gente sempre envia nos grupos, né, a receita em colher de sopa e xícara, mas sempre dá um errinho ou outro. A minha ficou um pouquinho mole, ficou um pouquinho seca, porque as xícaras, gente, são diferentes. Tem de 220, de 200 e 240, isso. Então, o ideal é que você tenha uma balança, porque grama é sempre grama. Além disso, ela também serve para controle, tipo, para não fazer o maior, outro menor. Isso aí a gente não usa muito, mas hoje é importante. Para fazer brigadeiro, outras coisas também. Alguém pergunta assim, qual o peso de um donut? Na hora de se responder, não fica perdido, né? A maioria tem em casa. A peneira comum. Que a gente usa para peneirar a farinha de trigo, para poder polvilhar. Muito legal. O açúcar também em alguns tipos de donuts. Tipo glazed ou para polvilhar o leite em pó. O açúcar gelado. Isso mesmo. Tem esse objeto que eu não lembro o nome, qual é o nome? Escumadeira, né? Para escorrer o donuts. Se vocês forem utilizar o tacho, deixa eu só falar aqui, tem alguns tachos para quem está fazendo uma quantidade maior que já vem com a própria escumadeira aqui, que você levanta e já sai os donuts todo, que é o que a gente faz a produção maior. Mas se no caso, se você for usar o tacho só e quiser pegar só com a escumadeira, funciona. Ou se for usar uma panela de casa normal, como a gente utilizava no início, a escumadeira é melhor. E se não tiver essa escumadeira, você pode sim usar qualquer outra coisa que sirva pra você mesmo segurar o donut, pra tirar o donut, pra colocar. Não precisa necessariamente ser uma escumadeira. Pode ser uma que tem aqui, só pra mostrar aqui. Aquela de arroz, pra gente tirar e escorrer. Uma colher maiorzinha assim. Mas o ideal é escorrer o óleo, né? Isso. Vamos lá. Uma assadeira. Pode ser assadeira lisa, o fundo.
Como pode ser ela também furadinha assim, na hora eu vou mostrar o que é que precisa ser feito para poder botar eles para descansar. No caso, também a gente utiliza aquelas maiores, mais fininhas, qualquer uma assadeira, só para poder descansar o donuts. E no caso, se precisar congelar também, certo? Aqui tem a grade. A grade normalmente para secar os donuts também. Se você botar na gradezinha vai ficar seco melhor, mas eu utilizo também esse tipo de assadeira porque ela é furadinha, também serve para secar. E também o papel toalha que a gente vai mostrar para vocês, tá? A grade também é útil na hora de botar a cobertura nos donuts. É mais útil ainda nessa hora, né? Isso mesmo, melhor. Na hora de rechear e colocar a cobertura que você não... Ela cai sempre todo o restinho embaixo, você reutiliza. Show. E não gruda também. E não gruda. Potinhos, claro, descartáveis a gente utiliza muito para guardar os granulados, para o chocolate. Então eu uso esses tamanhos que cabem os donuts inteiros e uso esses outros menores para guardar tudo que a gente precisa, certo? Recheio, saco, tudo. Exatamente. Uns balls, claro, que você vai utilizar para massa, para descansar, para guardar a massa. E outro item muito importante que a gente não tinha pego é a espátula, que a gente usa muito para mexer recheio, para tudo. É bem útil. Espátula boa, você abriu a gaveta aqui, eu lembrei também do termômetro, porque a gente precisa ver a temperatura certinha do óleo. Porque o donuts ele tem que ser frito, não muito quente, senão ele fica cru por dentro e muito escuro. E na temperatura muito baixa acontece o que mesmo? Ele acaba ficando muito oleoso. E agora a gente vai para receita. Vamos pegar a receita aqui para a gente cantar a receita para vocês. Lembrando que a receita vai ser enviada nos grupos também, mas a gente vai tirando aqui, tá? E vamos pegar a receita para vocês anotarem, papel e caneta na mão, e a gente vai enviar nos grupos na quinta-feira também digitado, tá certo? Vou passar agora para vocês a programação dos 3 dias do workshop que eu não passei. Então hoje a gente vai fazer uma massa de donuts de chocolate com glacê. Fazer um glacê. Amanhã, no caso, no segundo dia, a gente vai fazer a massa de churros. E as variações dos churros, o mini churros e o churros maior nos tamanhos, tá? E no terceiro dia... nosso carro-chefe, que é o de leitinho com Nutella. A gente vai ensinar vocês a fazer o recheio de ninho com Nutella e a decoração desse donuts maravilhoso que chama super atenção. Vamos ensinar também a rechear o donut de chocolate, a cobertura de chocolate e fazer o tradicional Homer Simpson, aquele donuts que a gente tira nas fotos rosinha, né? Todo colorido. Isso. E aí a gente vai ensinar ele, tá certo? Lembrando que as vagas do curso são limitadas, tá? Porque a gente precisa dar o suporte para o nosso grupo, então aproveitem, não percam a vaga do curso, tá certo? Lembrando também que quinta-feira a gente vai mandar as receitas no grupo, então a gente manda as receitas por escrito. Sexta-feira vai sair do ar as aulas até a meia-noite, então assistam logo as aulas, vocês vão perder todas as receitas. Sexta-feira à meia-noite não estará mais disponível. Os grupos, eles ficam abertos para tirada de dúvidas no horário específico. A gente manda para vocês qual é o horário do grupo, mas depois os grupos ficam fechados para não ter muita conversa paralela sobre outros assuntos. Então só vai ter o conteúdo do que a gente está ensinando aqui do workshop. E fiquem atentos aos recados do grupo e as receitas. Exatamente. Quando a gente quiser falar alguma coisa, a gente vai mandar um recadinho lá. Eu e Davi vamos falar com vocês e mandar um recadinho. Então mandei lá, é algo importante. Ou pode ser sorteio, ou pode ser promoção, ou pode ser receita. A gente está mandando tudo lá para vocês, tá? E agora a gente vai para a receita propriamente dita. Vamos lá? Então, a gente vai começar colocando a farinha de trigo. Tá. São 350 gramas. De farinha de trigo sem fermento. E o chocolate em pó. Vamos passar primeiro a quantidade para eles anotarem. 350 gramas de farinha de trigo sem fermento. 50 gramas de chocolate em pó, 35%. 60 gramas de leite líquido, aqui. 120 gramas de água filtrada, ou 120 ml. 12 gramas de fermento. 60 gramas de manteiga sem sal. Pode ser a margarina também, preferência sem sal, porque a gente já tem aqui o sal, ó, separado, tá? 6 gramas de sal.
De preferência, mas se não achar, pode usar, tá? Pode usar a margarina, pode usar com sal, mas lembrando que a gente tem que ver sempre a quantidade de sal que está na manteiga para poder não ficar também muito salgado, porque a gente já coloca o sal depois, tá? E 2 gemas, que estão aqui. Dá o equivalente a 40 gramas. Certo, isso aí. Então aqui a gente já colocou farinha de trigo. Agora a gente vai colocar o chocolate. Esse chocolate é 35%, como a gente já falou. Já vou misturar aqui o chocolate na farinha de trigo. Agora acrescenta mais. Agora a gente vai acrescentar o fermento. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu só juntar aqui para. Açúcar é branco. Pode colocar o açúcar agora. Açúcar é branco. O que vai ficar sal, por último é o manteiga. sal e a manteiga. Isso. Vamos lá? O açúcar. Agora a gente vai colocar o açúcar. De preferência refinado, tá? Pode sim Isso. utilizar outros, mas ele vai demorar mais para se misturar na massa. Então misturei aqui os secos. Vamos então para os molhados. Isso. A gente só não misturou dos secos o sal, tá, gente? O sal, isso. Exatamente. Deixei aqui, ó, o sal e a margarina. Então aqui a gema. O leite. E a água a gente vai esquentar um pouquinho para poder ficar mais morna e acelerar a fermentação. Como a gente vai fazer essa massa na mão, a gente vai mornar a água. Não, ela não pode estar muito quente, tem que estar morna, que você toque o dedo e ela esteja numa temperatura confortável, certo? Então você consegue ficar com o dedo que tá razoável. Não é nem fervendo nem fria. Deixa eu botar aqui a luva. Isso. Pegou a sua, não? Aqui, deixa eu pegar. E agora a gente vai dar uma sovadinha também. Com as mãos. Vocês podem sovar sem luva, não tem problema, é só lavar bem as mãos e sovar, tá certo? Aqui a gente tá aqui pegando no mouse e tudo, então eu vou colocar a luva, tá certo? E aí misturamos tudo. Agora a gente vai colocar água morna. Tirei, tá morninha aqui. Opa, ficou grudado. Vou colocar água morna. Aqui, mistura. Vou pegar a luva aqui que não pega o chão. Caiu? Então, colocar água morna. Deixa eu misturar com a espátula, que é melhor. E por último, só que eu vou colocar... É a luva que você quer? Isso. Tá lá em cima mesmo. Isso. Olha ali atrás. E aí a gente vai misturar aqui, ó, até incorporar tudo. E no final a gente vai colocar a margarina e o sal. É importante colocar o sal, a margarina ou a manteiga por último, porque eles meio que retardam a ação do fermento. Então eles fazem com que o fermento pare de crescer. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o fermento cresça muito. Vou colocar aqui na bancada, tá? Pra juntar os ingredientes. E por último a gente vai colocar o sal e a margarina. Lembrando que agora a gente está mexendo só para juntar. Lembrando que agora a gente está mexendo só para juntar os ingredientes, não é para sovar ainda. Deixa eu pegar aqui assim, ó. Tenta abrir a massa e bota dentro. Abre a massa e bota dentro. Essa bancada é bem alta que a gente usa para gravar. Então eu vou botar na bancada de baixo, que aí é mais fácil para vocês. Vamos botar lá na bancada de baixo?
A mãe faz pra sovar, pra poder botar o coisa por cima, né? Jogar o peso do corpo sobre a massa. Então, sempre que sovar, joga o peso do corpo sobre a massa, coloca um pezinho na frente, o outro atrás e vai lá, ó, com o peso do corpo, sovando. A gente ainda não tá sovando, mas assim é mais fácil também. Quando todos os ingredientes estiverem juntos lá, aí a gente vai colocar o sal e a margarina. Aí vai começar a grudar na bancada, a gente vai sovando, vai grudar na bancada até ele terminar, absorver e voltar. Deixa eu sovar um pouquinho. Agora aqui a gente não tá em sabor, a gente tá só mexendo os ingredientes. Incorporando os ingredientes. Deixa eu dar pra botar manteiga só. Deixa eu dar uma olhadinha. Fica à vontade. E agora aqui a gente vai botar a manteiga e o sal. O sal e a manteiga. Dê, Potinho. Posso sovar aqui? Pode. Então agora, ó, a gente vai ter essa dificuldade, vai lá incorporando até ele se misturar. Esse momento aqui a gente vai sovar 15 a 20 minutos. Deixar ele absorver aqui. E a gente vai sovar 15 a 20 minutos. Colocando o peso do corpo. Até a massa juntar completa. Pega a espátulazinha rosa aí, por favor, filho. Pego. A rosa lá dentro, lá atrás, nos utensílios. Não, a outra. Maior? É a rosa, pra poder passar aqui na bancada. Tá aqui, ó. Ah, a pancinha. Ó, ela tá começando a incorporar já. Isso. Vou tirar aqui da bancada, ó. E trazer pra massa. Sempre juntando a massa e volto de novo a sovar, ó. Ela vai continuar grudando na bancada, depois ela vai puxar toda a umidade da massa e depois ela vai começar a soltar. É importante que a gente sove 15 a 20 minutos mesmo para desenvolver o glúten da massa. Deixa eu falar um pouquinho. Essa parte você gosta de botar a mão na massa, né? É demais. Ela tá começando a juntar. Elas estão gostosas. Essa massa, gente, se vocês forem fazer na batedeira, tem que ser na batedeira planetária. Tem que ser no gancho, né? E bater aos pouquinhos mesmo, só até misturar os ingredientes. Ela tem uma dificuldadezinha. Normalmente eu recomendo que faça na batedeira mais potente, com a potência maior. Ou então misture na mão. Esse é o gancho da batedeira, ó. Então a gente vai usar esse e não o balão, certo?
Agora, gente, a gente sovou a massa 15 a 20 minutos, tá? Olha aqui a massa. Tá sovada. Vou mostrar pra vocês aqui o que é que eu preciso. Ó. Ela tem uma elasticidade. Ó. A gente vai abrindo e ela tá, ó, mais elástica. Ó. Então eu tenho essa elasticidade da massa, tá? Começou a rasgar aqui, mas já abri bastante, já. E agora eu vou botar ela para descansar no bowl. Passar um pouquinho de óleo. E deixar ela descansar num lugar bem reservado, quentinho. De 30 a 50 minutos, tá? Lembrando que é para até dobrar de tamanho. Aqui o óleo. Até ela dobrar de tamanho. Então, dependendo do seu ambiente, se você trabalha com ar-condicionado, ela vai descansar mais tempo. Se você trabalhar no lugar sem ar-condicionado, você vai deixar no lugar muito quente. Porque você pode trabalhar no ar-condicionado e colocar ela para descansar em outro local. Que é o ideal. Que é o ideal. Mas lembrando sempre que quanto mais quente, menos tempo. Então, aqui, ó. Passa óleo na lateral do bowl toda, né? Porque quando ela subir... Pra não grudar. Porque se grudar, ela vai acabar perdendo ar. Isso. E não é isso que a gente quer. Passar o plástico aqui. E vamos aguardar e a gente volta com a massa para vocês verem. Então, nossa massa descansou. Eu coloquei ela para descansar dentro do forno. E aí ela fica no lugar mais quentinho. Aproximadamente, como eu falei para vocês, de 30, 40 até 50 minutos vocês podem botar para descansar. Dobrou de volume, ó como ela já está aqui, ó. Cheia de ar por causa da fermentação. Isso. Agora a gente vai abrir na massa, tirar um pouco desse ar com a ponta dos dedos. E vamos abrir a massa na bancada, polvilhando um pouco de farinha de trigo na bancada. A farinha de trigo não é para massa dissolver, é só para ela não grudar na bancada. Exatamente. Porque agora ela tá mais molinha. Então, para evitar que a massa realmente grude, a gente vai colocar um pouquinho de farinha de trigo. Deixa eu botar mais um pouquinho só, mais alto, que aí ela... Espera mais. Isso, espalha mais. E sempre ficar atento para a massa ela estar desgrudada da bancada, certo? Para ela não estar grudada. E sem bolhas de ar. É. Vira mais baixo. Quando Só você abrindo. estiver fazendo isso, você vai perceber umas bolhas de ar, como se estivesse estourando na mão. É importante tirar essas bolhas de ar para que o seu donuts não fique com um espaço vazio, né? Aerado muito. Ele tem que ficar com um arzinho, que a gente vai deixar ele descansar aqui também. Vamos cortar ele, deixar ele aqui. E ele vai descansar mais um tempo. Mas ele não vai ficar com uma bolha grande de ar. Quando você morder, ele tá com esse espaço vazio. Então, sempre quando for tirar esse ar, sempre abrindo a massa já. E aí, agora a gente vai abrir essa massa com a espessura de um dedo. Mais leve um pouquinho. Bem pouquinho aqui, ó. Passou o rolo. Lembrando vocês que esse rolo, a gente pode usar o outro que a gente falou, ó. A gente já tá aqui com a massa mais grossinha. Certo? Então, assim, sempre eu tiro um pouco da farinha de trigo aqui. Vejo que ela tá solta, ó. E aqui a gente vai cortar. Tá? Eu vou passar um pouquinho de farinha de trigo no cortador só para não grudar. Esse aqui é o menor que a gente está fazendo agora. Corte ele bem juntinho para dar mais. Sempre se atentando para cortar o mais próximo possível para dar maior quantidade de donuts, tá? Bem próximo do outro. E cortar todo, por completo. Então aqui a gente está usando um cortador e a gente vai usar, pega ali para mim isso. Então a gente vai usar, deixa eu mostrar para eles aqui só, um minutinho. Sempre um bico
proporcional. Então ali a gente tem o maior, eu vou estar usando o bico, o fundo de um bico um pouco maior. E aqui eu tenho já um cortador menor, estou usando o fundo de um bico um pouco menor. Tem um cortador de donuts já, próprio para donuts, tá? Que vocês podem utilizar. Estou usando esse porque é mais fácil de vocês utilizarem, mas o outro você já vai cortar, ele vai sair com os dois, das duas partes já cortadas, tá? Então sempre se atentando para, ó, fazer. Esse aqui é o mini donuts, ele ainda vai inchar. E esse daqui é o donuts, mega, tá? Que ele ainda vai inchar aqui também. Então aqui cortar sempre bem pertinho. Ó, sempre se atentando para ver que ele tá todo solto. O tamanho dele, gente, a gente tem ele de 7 centímetros, de 8 centímetros e de 10, tá? No mercado vocês acham muito 7,5, 8,5, esses dois tamanhos. Mas a gente tem o de 7, de 8 e de 10, que é o padrão da nossa unidade, certo? Do donuts do Davi. Peraí. Tira aqui primeiro para eles verem, pra gente mostrar eles corte todo. Isso, deixa eu cortar aqui e fazer o último, para aproveitar todo o espaço. Não, esse não vai dar não. Aí quando a gente for colocar esse daqui, o ideal é você não colocar, você já vem assim, ó, que aí você consegue cortar certinho. E essa partezinha do centro, a gente também pode fritar e fazer as bolinhas, que elas são vendidas separadamente. Então, tem o donuts que podem ter em formato redondo e em formato hexagonal. O redondo, a gente tem algumas perdas entre os donuts, por isso que quanto mais a gente cortar mais próximo, mais a gente aproveita, mas a gente tem umas perdas, que o ideal é a gente não amassar novamente. E o hexagonal não, vocês conseguem aproveitar tudo, e inclusive essas bolinhas aqui a gente frita também, e elas são aproveitadas, porque não é ideal a gente fechar a massa novamente toda hora não. Então aqui vamos, e aí tirando sempre a parte de dentro. Pode tirando dos outros. Então, já tirei do grande. Já tirou do grande? Ah, porque eu tô com a cortada pequena. E aqui ele vai descansar. Eu posso deixar ele para descansar na bancada, como eu posso deixar ele descansar direto na forma ou no plástico filme. Na forma ou no plástico filme, tá? Eu vou dar direto na forma. O papel manteiga. Ou no papel manteiga. Isso. Eu vou dar para vocês a opção. Ó, deixa eu cortar logo todos aqui. Esses mini, gente, a gente vende ele para eventos. Então, assim, festa, eventos, eles ficam melhores, que eram os que Davi também levava para a escola, no saquinho, para vender. Então, eles são menores, mais fácil de você comercializar. E aí também são... Prontinho. E aí, o que acontece? Os maiores já é mais tipo um lanche, certo? E o mega a gente vende no delivery. Então, sempre eu posso deixar aqui descansando? Posso. Só que depois, quando eu for pegar, eu vou usar uma espátula e sempre pegar a quantidade mínima de farinha de trigo para não sujar o nosso óleo. Aqui também tem a opção de você colocar ele no próprio papel manteiga e ele já está cortadinho, papel manteiga. A gente já deixa tudo cortadinho, porque na hora de fritar você pode levar no próprio papel manteiga, porque ele vai inchar aqui, certo? Ele fica mais molinho quando ele incha. Assim como quando a gente colocou ele no forno com o bol, ele ficou mais molinho e a gente teve que tirar o ar. Mesma coisa vai acontecer aqui agora. Então aqui eu já vou deixar ele descansando. Mais quantos minutos? Meia hora. Falei sem certeza. Exatamente, uns 30 minutos. Ele ainda vai inchar aqui. Lembrando que o tempo vai depender de onde você tá. Pega lá outra forma. Agora eu fiz com duas formas diferentes para vocês verem. Se você for fazer com essa forma aí que eu tenho furadinha, eu estou usando papel manteiga. Ah, Dai, não quero usar papel manteiga, não tenho. Você pode usar qualquer forma e polvilhar farinha de trigo também. Aqui, ó. Porque se você não polvilhar, ele vai, quando inchar, grudar. Então, eu vou polvilhar a farinha de trigo. E vou colocar ele para descansar. Sempre separado, tá? Porque ele vai inchar. Sempre separadinho. E deixo ele aqui, ó, distante um do outro.
e deixo ele aqui descansando, certo? E aí a gente cortou os donuts tradicionais e a gente pode fazer um aproveitamento que é uma dica dessas massas. Ó, e aí aquela bolinha que a gente cortou do meio dos donuts, que vai utilizar, podem ser vendidas no copinho separado também. E a gente cortar o restante que está aqui para ter um reaproveitamento melhor da massa. A gente não faz isso lá no delivery porque a gente aproveita a massa quase toda e a gente já conta tudo que foi usado na massa, tá? Mas vocês podem fazer, eu vou mostrar para vocês. Elas fritam todas e a gente faz, pode vender no copinho, já é um outro item para você agregar no seu produto, no seu menu. Isso foi a ideia do Davi, né? E aí, onde tem os espaços menores, vocês vão fazendo as bolinhas e aproveita. Aqui dá para mais duas. Tudo bem juntinho. Cortou e colocou os donuts para descansar, gente. Esse tempo de 20 a 30 minutos que o donut descansa, quando começar uns 10 minutos já de descanso, você já pode ligar o óleo e botar para esquentar, tá? Porque o óleo esquentando, ele vai demorar, dependendo da quantidade que você utilize de óleo. De donuts, você vai utilizar um tacho grande. Então, no caso, como a gente frita com um tacho maior, ele demora uns 10 minutos também para poder chegar na temperatura de 175, no máximo entre 170 e 180 graus. Exato. Para fritar. Não pode ficar muito quente, porque se estiver muito quente, ele vai acabar assando muito rápido e vai ficar cru por dentro. E não pode ficar muito frio, porque ele vai ficar oleoso, como a gente já falou. Senão vai ficar oleoso demais, se ele estiver frio, fica pesada a massa. Então, o ideal é que ele esteja a 170, 180 graus. Você pode usar um termômetro para verificar, certo? E se ele fritar rápido demais, ele fica, como o Davi falou, ele fica cru por dentro e muito escuro por fora. Show? Vamos lá para a fritura? Vamos lá. Então, gente, se você tiver um tacho grande, o ideal é que você use a boca do forno um pouco maior, tá? Para colocar aqui, ó. E conseguir ter o seu óleo sempre quente na hora que você for colocar os donuts. Porque se você tiver uma boca de forno muito pequena, ele vai ficar sempre fraquinho e aí o óleo vai estar sempre frio quando você colocar os donuts, certo? A gente vai utilizar aqui, ó. Vou ligar o forno, o fogo. Já vou colocar aqui o óleo. O donut já está descansando ali, tem uns 20 minutos, então aqui ele vai demorar mais uns 10 minutinhos para esquentar o óleo. E eu já vou utilizar aqui o termômetro, certo? Para ver se ele está na temperatura de 170 graus. E aqui a gente já vai só esperar dar 175, 170 graus para trazer o donut se fritar. Enquanto isso, a gente já prepara o que? A bandeja com papel toalha, que ele vai secar para ficar sequinho. Assim que a gente tirar, a gente já bota ele para secar e não colocar um em cima do outro. Então, sempre que eu tirar, eu vou colocar ele espalhado para que ele seque e fique morninho. E depois a gente vai fazer já o glacê, porque também o glacê ele tem que ser utilizado morno e o donut também morno, certo? Pra gente glacear o donut de chocolate. Vamos lá? Então aqui os nossos donuts já descansaram. Olha como eles estão bem altinhos, tá? Esse donut de chocolate a gente não vê a linhazinha tão bem quanto a gente vê no branco. Não vai conseguir ver também ele dourando como a gente vê no branco. E aí a gente tem que sempre pensar no tempo. No branco, no donuts branco sem ser de chocolate, a gente vê... Deixa eu diminuir só aqui o fogo, senão ele fica forte demais. No donut de branco, a gente vê logo ele dourando e a linhazinha sempre na divisão dos donuts, tá? Isso é super importante. Então a massa ela não pode descer, ela tem que ficar justamente boiando no óleo. E a gente vai utilizar aqui 30 segundos, no máximo 40 segundos, para poder cada lado dos donuts fritar perfeitamente. Nesse caso aqui que a gente não vai ter o dourado, a gente vai saber sempre por esse tempo. Então coloquei nele todo. Depois eu já venho virando e depois eu vou secando. É rápido, tá, gente? Porque se você colocar o óleo quente demais, o que é que vai acontecer? Ele frita muito por fora e por dentro fica cru.
E se você colocar o óleo frio demais, ele vai ficar ensopado. Então tem que ser essa temperatura do óleo, tá? Ó, tá aqui em 198, eu vou esperar ele esfriar só um pouquinho, eu desliguei. Enquanto eu tava falando com vocês, ele aumentou um pouco a temperatura. Se você colocar o palito e ele acender o palito, é porque ele já está quente demais. Eu não quero quando o palito acende, eu quero ele mais frio um pouquinho, tá? Então eu vou esperar ele esfriar um pouquinho mais. Para colocar os donuts. Como é que eu vou colocar ele? Vou colocar ele direto já no papel. Vou ver aqui a temperatura. 180. Vou completar aqui. E a gente já vai, ó, colocando o donuts para fritar. Amanhã eu vou mostrar para vocês a massa carro-chefe lá do Donuts do Davi, tá? Que é a massa que que é a branca, para vocês verem o douradinho, para vocês verem a finura. Essa massa vai estar disponível também no nosso curso completo de donuts, tá? No curso completo vai ter a massa tradicional de donuts, que é aquela douradinha super linda, que é a que a gente mais vende lá no espaço, certo? Agora que o nosso donut de chocolate já saiu, tá fritinho, a gente acabou de fritar, a gente vai fazer o glacê, que a gente vai usar o glacê ainda morno, e o donut também morno. Então a receita... São 105 ml de água, meio quilo de açúcar de confeiteiro, 1 grama de sal, 1 grama de gelatina incolor, essa aqui já está hidratada, e 20 gramas de 20 glucose. gramas de glucose de milho. Exatamente. Então vamos esquentar a água para colocar aqui na batedeira. Deixa eu esquentar logo no micro-ondas. Por que a gente já pode colocar o glacial na batedeira, né? Ou o açúcar de confeiteiro. Pode colocar, aí a gente já coloca a água. A gente vai esquentar também um pouquinho a gelatina incolor e o glucose para colocar lá na batedeira, tá? Esse bowl a gente vai utilizar só para colocar e banhar, glacear os donuts, tá? Esse glacê ele serve também fica muito bonito do donuts tradicional, que é o branquinho. Fica show de bola. Aqui a água morna. Se você não quiser fazer glacê, você pode substituir por chocolate derretido. Também fica muito bom. A gente vai mostrar também no último dia ele feito com ninho com Nutella, ele coberto também com outro tipo de cobertura. Pode colocar água aí? Vou botar toda? Melhor não pouco, Isso, não? pode colocar. Pode colocar toda. Toda? É. Então aqui a gente vai colocar a gelatina. Esquentou muito, mas pode colocar. Só para poder mornar e derreter. A gelatina fica bem mais líquida quando ela esquenta. Isso. O glucose. Coloquei a glucose. E o sal. E vamos bater na batedeira. Isso. O glacê real, no início, ele fica meio amarelado.
E aí a gente vai bater até ele ficar bem branquinho. Deixa eu colocar o sal aqui. E pode bater. Pega o espátula pra passar aqui do lado. Eu vou pegar o bol também e levantar um pouquinho só para poder ele chegar no finalzinho. Se a gente desligar, abre aí pra gente ver se no finalzinho, porque a glucose ela pode ter ficado embaixo, tá? Então sempre, ó, tome aqui, passar a espátula para a glucose não ficar embaixo do bol. Ele tá morninho ainda. O ideal é que se você bater e ele chegar a esfriar, você esquentar um pouquinho e utilizar lá no donuts também, morninho, pra gente conseguir. Pronto, abaixa. Baixa mais um pouquinho. Prontinho, vamos colocar aqui. Vamos ver se ele tá morno ainda, porque a gente já pode levar no micro-ondas, se desejar, ainda no bol de plástico. Isso. Aí o glacê, ele já tá frio, a gente vai colocar no micro-ondas, tá? De 30 em 30 segundos, até ele atingir a temperatura de 40 a 50 graus, para ele ficar morninho. E se você na sua casa não tiver micro-ondas, você pode levar para o banho-maria. Exatamente. Exatamente. Enquanto ele tá aí, eu vou pegar os donuts, tá? Aqueles de lá. Estão morninhos, estão quentinhos lá, dentro do forno. Isso. Os donuts, pode pegar aí dentro do forno. Não tá quente, tá? Bem quentinhos. Os donuts, você vai colocar ele na grade. Para poder ele esfriar. Essa gradezinha que eu botei para esfriar, ela é furadinha, já coloquei papel manteiga, papel toalha, tá? Mas se você tiver uma grade, você pode utilizar a grade para ele esfriar também sem suar. Assim que ele sair do forno. E aqui o glacê. Vamos ver aqui em quanto temperatura que ele tá. 39 graus. Vou botar mais 10 segundinhos no micro-ondas. O donut está quentinho, dá uma olhadinha aí. Bem quente. Super, super, super quentinho. Donuts morninho. Esse donut é de chocolate, bem chocolatudo, tá? Era bom a gente colocar alguma coisa aqui embaixo. Mas ele vai banhar aqui. Ah, tá. Era só perguntar. Prontinho. Já vou colocar aqui, ó. Isso, vou colocar papel manteiga aí embaixo. Que a gente vai banhar ele. Coloca aqui, papel manteiga. Só para ele escorrer um pouquinho aqui no... Isso. Se tiver uma assadeira que caiba também a sua grade, você já coloca, tá certo? E aqui agora, Davi adora essa parte, vou deixar com ele. Vai botar o donuts aqui e banhar. Pode. E aí glaceia ele. Só virar de um lado pro outro, rapidinho, tá? E aí já coloca lá para escorrer e dá o brilho do glacê. Isso, deixa eu te ajudar com o outro aqui. Virei de um lado. Os maiores eu acho mais difícil. Virei do outro. Os maiores é o mais difícil. E vai dar aquele brilho. Isso.
Você pega os maiores com o pegador maior e eu pego os menores, tá? E a gente vira aqui. Hoje a gente vai fazer só a massa de chocolate com o glacê, tá? Mas no último dia a gente vai mostrar para vocês como decorar a massa branca do donuts tradicional, como cobrir, cobertura, eu já falei com vocês, tá? E como é que a gente recheia os nossos donuts. Mas a massa do donuts que a gente está ensinando aqui é essa de chocolate. Na minha opinião, o recheio é a melhor parte. Olha aqui, ele já tá secando o primeiro. Já veja que ele fica com o glacêzinho já seco. E o brilho do glacê. Deixa eu mostrar aqui na... Virar aqui porque esse tá mais sequinho, ó. Ele já tá sequinho. E aquele brilho. Amanhã vocês vão ver um também branquinho glaceado para vocês verem também ele já com o glacê, tá certo? E assim, o glacê, gente, vocês podem utilizar, e se ele esfriar também, pode esquentar de 30 a 30 segundos para poder utilizar ele sempre morninho, tá? Não se esqueçam que amanhã a gente vai ensinar a massa de churros, tá? E as variações dos churros. Doce de leite. Doce de leite, os tamanhozinhos deles. No último dia a gente vai mostrar como rechear, como cobrir donuts, o donuts tradicional, né? Que a gente vai trazer para vocês verem aqui também, ele branquinho. E a cobertura do Homer Simpson também, do rosinha, aquele tradicional. E também fazer um recheio de ninho com Nutella. Ensinando como rechear o donuts, tá certo? No terceiro dia. Olha aqui ele já sequinho, deixa eu mostrar pro pessoal. Vamos partir um donuts para vocês verem aqui? Deixa eu pegar aqui Bora. Vou partir aqui com a mão, porque a gente vai comer esse, né? Aqui, cadê a luva? Para vocês verem a textura de dentro. Deixa eu pegar aqui, porque eu tô pintadinha, aqui tá o cabelo, tô com a mão rosinha. Então aqui, ó. Esse aqui tá sequinho. Vejam que ele já tá, dá pra dar um zoom aqui, pertinho, mostrando o brilho. Dá pra ver o brilho daí, né? Então aqui, deixa eu mostrar aqui, ó, a massa. Aqui ele ainda tá um pouquinho morno, mas ele vai esfriar. Olha como ele tá bem fofinho por dentro. E tem a opção também de rechear esse donut de chocolate, tá, gente? Esse aqui a gente tá ensinando só a massa hoje. Olha ele aqui bem fofinho. Bem fofinho. Tá. Eu botei a luva pra comer o meu. E bem fofinho, ó. Vou mostrar aqui, ó. E a gente vai mostrar ele recheado também. Já botou a luva pra comer o seu, foi? Já. Eu também esse daqui. Bem fofinho. Essa é a melhor parte, né? Com certeza. Tá muito, ó, muito fofinho e gostoso, tá? O glacê já secou todinho, já tá com brilho. Ó que lindo que ficou. Que lindo. Parece que ele tá com Ele glaceado. Tá? Trouxe essa cobertura diferente, mas super prática, rápido. E é famosa, né? É, bem famosa. É o laser, né? Tá muito bom. Nossa, nem precisa de recheio. Nossa, tá até molhadinho. Nem precisa você dizer que não precisa de recheio, eu me assustei. Porque esse daqui adora tudo muito recheado. Mas ele tá muito bom. Tá molhadinho. Tá muito gostoso, tá muito macio. Gente, muito fofinho, ó. Muito fofinho. A cobertura, ela é suficiente, sensacional. Maravilhoso. Produção, quer provar, produção? Produção vai ter que provar aqui, ó. Tá todo mundo invejando. Vem cá, produção, provar. Vamos engordar a produção. Delícia. Toma aqui. A produção tá lá, todo mundo ali com a mão pra cima, todo mundo querendo, calma. Prova aí. Eu tô com dó dos editores, vou ter que escolher da gente comer. Rapaz, é. Tá bom? Deixa eu falar com vocês uma coisa. O nosso curso completo vai estar disponível na quarta-feira, no último dia a gente vai abrir
No curso completo a gente vai ensinar mais de 20 sabores de recheio. Todos os sabores de recheios Lá no cremosos. delivery, inclusive. Do delivery, certo? Todos. Vamos ensinar as coberturas, vamos ensinar A massa tradicional. a massa tradicional, que é o carro-chefe. A gente começou que a gente tava com deixa. A massa tradicional que a gente utiliza lá, né? A gente trouxe hoje a massa de donuts. Como vocês fazerem para cobrir, para decorar, tudo que a gente faz, tamanhos de donuts, tudo isso está no curso completo de donuts lucrativos e também as receitas de churros, tá certo? Isso mesmo. Não se esqueçam, amanhã a gente vai falar tudo, né? Novidades, quando vocês vão saber valor, vão saber quando que vai estar, vão botar no grupo. Então fiquem super ligadinhos, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês, pra gente encerrar aqui hoje. No terceiro dia vamos fazer, fiquem ligadinhos, surpresa. Foi só isso, a gente já falou. Agora é só comer. Que bom! Então show, gente. Um beijo pra vocês. Espero vocês amanhã com churros. E no último dia a gente vai fazer muitas coisas lindas também com os donuts, tá certo? Até mais. Tchau, Obrigada. tchau. Até amanhã.